Graça e paz, amada igreja, amém? Amém. Estamos mais uma vez reunidos aqui para celebrar um culto de adoração ao nosso Deus. Você que está nos assistindo nesse momento, eu peço para que você abaixe sua cabeça. Nós vamos orar nesse momento, a igreja aqui reunida também. E vamos invocar o nome do Senhor para que Ele receba este culto, pois o culto é para Ele. Oremos nesse momento. Soberano e eterno Deus, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença com ações de graças, rendendo louvor e adoração, pois somente o Senhor é digno de recebê-los, ó Pai. Aceita esse humilde culto, mas é de coração sincero, é com fé fervorosa, viva, que estamos prestando a Ti este momento. Toma nossas vidas para que seja feita a Tua vontade, que o Senhor possa dirigir tudo aquilo que vai acontecer, que o Teu Santo Espírito também possa falar aos nossos corações através da Tua palavra, Senhor. Palavra esta que nos edifica, nos transforma e nos liberta para a honra e glória do Senhor Jesus. Pai de amor, esteja visitando cada família, cada lar neste momento e que eles possam perceber a Tua presença neste momento. Em nome do Senhor. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Vamos louvar a Deus com o hino de número 324, com o título Seguro Verdadeiro. Você pode louvar aí da sua casa também, hino 324. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará, do pecado vil me vem livrar. A sua graça não me recusará, pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tem. Nós temos abrigo no Salvador. Ele esconde a minha Ele esconde nossas vidas em seu poder. Eu recear Não podemos recear do malfeitor que procura nos enfraquecer. Confiando então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum nos pode causar temor, pois o nosso Salvador não nos abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo nossas vidas, Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme e cheio de temor.
a Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmado em seu amor, no poder de Cristo Mestre, minha vida salva está do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Glória a Deus! Não podemos temer o mal, porque o Senhor Jesus Cristo é quem nos susterá sempre. Amém? Amém. E é nessa fé que devemos estar firmados. E eu quero crer, mesmo diante dessa pandemia, desses acontecimentos globais, eu quero acreditar que o Senhor há de nos livrar de todo tipo de tribulação, porque Ele está conosco o tempo todo. Jesus, no mundo tereis aflições, mas eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. E é por isso que nós estamos aqui. Eu acredito que nós tivemos uma semana cheia, né? Quantos acontecimentos tiveram durante a semana? E se estamos aqui, é porque o Senhor nos protegeu. A gente assiste os noticiários, a gente vê tanta violência, tanta maldade, tanta perversidade, e pela misericórdia de Deus, nós estamos aqui. Isso é porque, como nós acabamos de cantar, ainda que o inimigo tenta pertinaz nos enfraquecer, é o Senhor Jesus quem nos falando da fé, que Satanás, de forma violenta, tenta fazer com que a nossa fé venha a se esfriar a cada dia, né? Por conta de fechamento de igrejas, os cultos não estão acontecendo mais como antes. Tudo isso pode abalar a fé de muitos irmãos. Mas quando estamos centrados na pessoa de Jesus Cristo, sentimos que Ele está sustentando a nossa fé, mesmo diante de todos esses acontecimentos. Amém? Eu peço para que a igreja abra sua Bíblia no livro de Amós, Amós capítulo 8. Nós vamos fazer uma reflexão em Amós capítulo 8, versículos de 11 até o versículo 13. Enquanto os irmãos abrem suas Bíblias, quero agradecer os irmãos que estão nos assistindo, os irmãos de Itaporanga, Barão de Antonina, aqui temos também dos Estados Unidos a irmã Marjorie Lucy. Que Deus abençoe vocês, irmãos, e continue nos acompanhando para que o Senhor possa falar ao seu coração. Amós 8, versículos de 11 a 13. Muito bem, diz assim a palavra do Senhor. Estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome a toda esta terra. Não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Os homens vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Naquele dia as jovens belas e os rapazes fortes desmaiarão de sede. Amém? Para esse momento eu peço para que a irmã Natália venha aqui à frente, para que ore pela palavra do Senhor, que será refletida neste momento. Oremos nesse momento. Essa aqui é a irmã Natália. Eu sei que os irmãos que nos acompanham nos conhecem. Graças a paz, igreja. Mas de repente tem outros que não nos conhecem ainda. Eu sou o pastor Jó. Essa aqui é a missionária Natália. Estará intercedendo nesse momento. Oremos. Oremos.
Senhor Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença neste momento a pedir pela Tua palavra. Amém. Pedir que o Espírito Santo de Deus venha falar aos nossos corações, trazendo para nós tudo aquilo que nós precisamos ouvir. Que o Senhor use o Teu servo para que venha ministrar a Tua palavra com toda a sabedoria e ousadia vindo de Ti, Pai. Amém. Abra os nossos olhos espirituais, o nosso coração e os nossos ouvidos, para que tudo aquilo que precisamos entender e compreender venha diretamente do Senhor para o nosso coração. Amém. Que o Senhor esteja ministrando em nossas vidas e através das nossas vidas também. Sim. Que aqui onde estamos reunidos e aí onde as pessoas estão em seus lares nos assistindo, que elas sintam também a Tua presença. Amém. Que o mover do Espírito Santo seja tão grande, que haja, Senhor, arrependimento, que haja conserto, que Amém, haja, Senhor. Pai, salvação e vida, Pai, vida com abundância. Amém. E que o Espírito Santo venha falar com cada um de nós conforme Te agrada. Amém. Nós Te agradecemos por tudo, usa o Teu servo de maneira sobrenatural, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, irmã Natália. Deus abençoe. Muito bem, acredito que os irmãos já se localizaram nas Escrituras, todos aqui também já? Amém. Muito bem. A pergunta que eu quero começar fazendo é: como estão os seus olhos espirituais? Como estão os seus olhos espirituais? O que você tem acompanhado? Você tem notado? Tem percebido o que tem acontecido nesses dias? A palavra do Senhor em Amós 8:11 começa dizendo: estão chegando os dias, declara o Senhor soberano, em que enviarei fome a toda esta terra, não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. O profeta Amós, um homem que trabalhava como pastor de ovelhas, mais atento ao que estava acontecendo à sua volta, percebia que as nações em volta de Israel estavam ali cometendo coisas que desagradavam a Deus. Coisas do tipo que ele via como balanças desonestas. O que é balança desonesta? É você cobrar uma coisa, é pesar uma coisa e cobrar outra. E ele ficava observando aquilo e dizia: como pode o povo viver dessa maneira? Alguns comerciantes contratavam pessoas para trabalhar, mas na hora de pagar o funcionário, pagava aquilo que queria, não aquilo que o funcionário merecia. E Amós, um pastor ali pacato, mas de olho em tudo que estava acontecendo, ele começou a notar tudo isso. Ele via também que o povo estava vivendo um tempo de muita prosperidade. Todo mundo tinha o que queria e a hora que queria. Mas alguns mais abastados, mesmo assim, escravizavam alguns outros. Mas Amós se questionava da seguinte maneira: ora, não fora este o povo de Israel que saiu da escravidão? Como pode agora Israel, que saiu da escravidão, estar escravizando os outros? Parece que Israel não havia entendido o preço da liberdade que eles ganharam da parte de Deus. E tudo isso começa a entristecer o coração do profeta de Deus, pois ele percebe que esse movimento, tudo isso que está acontecendo à sua volta, está indo contrário à vontade de Deus. Mas naquele lugar tinha templos de adoração a Deus e a outros deuses. As pessoas mais ricas cultuavam a Deus, louvavam a Deus também. Parecia que estava tudo bem. Parecia que Deus estava se agradando de tudo que estava acontecendo, porque todo mundo buscava a Deus. Aliás, todo mundo servia a Deus de alguma forma. Mas o que os olhos espirituais de Amós viu foi que o povo ia,
fazia as coisas para Deus, mas não buscavam a Deus. Fazia as coisas para Deus, mas não buscavam a Deus. Isso aqui foi escrito há mais de 3.000 anos atrás e parece que é para hoje. Quantas vezes nós vimos e vemos pessoas indo e vindo às igrejas, religiosamente vão e vêm, mas durante a semana não buscam a Deus, não leem a Bíblia, não oram, não se consagram, não purificam a mente, não purificam os olhos, não purificam o coração diante do Senhor, quebranta perante Ele, não confessa os pecados que cometeu para Ele, para Deus, mas está fazendo as coisas da igreja, está cuidando de tudo da obra, mas não cuida de si mesmo perante o Senhor. Tais serviços, aparentemente, são bons, mas a Deus que tudo vê, Ele não aceita esse tipo de adoração. Por quê? Porque Deus, Ele quer pessoas e se interessa por pessoas, não por coisas. Eu posso entregar para Deus um chão limpo, mas se meu coração estiver sujo, Ele não vai se agradar. Eu posso dar o melhor recurso para Deus financeiro, mas se o meu coração não estiver puro diante dele, não valeu de nada. Porque o ato de dar o recurso de adoração é do Espírito. O fato de entregar a Deus um chão limpo é um ato de adoração, é um culto ao Senhor. É o que eu faço de melhor para Ele. Mas se meu coração estiver imundo, se os meus pensamentos estiverem impuros, para Deus não valeu de nada. E é isso que o profeta Amós está observando. As pessoas indo e vindo, servindo, fazendo, mas eles não buscavam a Deus de coração sincero. Porque até esses que buscavam a Deus, aliás, que iam e vinham religiosamente à igreja, ou prestar certos cultos a Deus e a outros deuses, essas pessoas também viviam de falcatruas, tinham suas balanças desonestas, cobravam impostos além da conta e, além de tudo, não pagavam com honestidade os seus funcionários. Aquilo que era devido, mas aquilo que eles queriam pagar. Então, no meio disso tudo, o profeta Amós, as ovelhas, observando todo esse movimento dentro de Israel e fora de Israel, e vem essa palavra do Senhor para todas as nações. Assim diz o Senhor, ou assim declara o Senhor. Estão chegando os dias, declara o Senhor o soberano, em que enviarei fome a toda esta terra. Não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Ou seja, vai chegar um determinado momento em que a palavra de Deus será tirada. E depois que essa palavra será tirada, muitas pessoas irão sofrer por falta de esperança. A palavra de Deus é quem revela para nós o destino da nossa revelação dessa palavra, aonde nós colocaríamos a nossa esperança. Imagine tudo o que está acontecendo hoje, nos dias atuais. Imagina se não existisse a palavra de Deus. Como o mundo se comportaria sem a palavra de Deus? Seria um caos completo. Seria um caos completo. E o Senhor está falando, Ele vai tirar a sua palavra. Um determinado tempo, Ele vai tirar. E as pessoas sentirão não fome de comida e nem sede de água, mas fome e sede da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Hoje, nós temos a palavra de Deus disponível em nossas mãos aqui no Brasil. Nós temos na estante várias Bíblias de várias versões, se a gente quiser. A gente tem tempo para ler e não ler quando a gente quiser. Mas quem passa fome e sede da palavra sabe valorizar cada minuto com a palavra. Cada minuto. E é impressionante que nós brasileiros, muitas vezes, não valorizamos e as versões bíblicas que temos para meditar e orar e buscar a palavra do Senhor, o Senhor, para depois servir a esse Senhor. Muitas vezes caímos nesse engano. Não percebemos.
Mas os olhos de Amós estavam atentos ao que estava acontecendo em Israel. Inclusive Amós percebeu também que os grandes comerciantes também haviam comprado ali os juízes. Comprava juiz, comprava sentença. Parece até que é nos dias de hoje. Infelizmente. Quantos doleiros, quantos corruptos, quantos bandidos estão sendo presos e libertos pelo Supremo Tribunal Federal? Quantos? A pergunta que muitos jornalistas fazem é: será que eles ganham alguma coisa para isso? Isso de mão beijada, a troco de nada? Mas os olhos espirituais de Amós percebeu que os juízes eram todos comprados. Ou seja, o pobre que sofria por não receber o pagamento não tinha a quem recorrer, a não ser o próprio Senhor Jesus. Aliás, o próprio Deus. Não tinha a quem recorrer. Então era causa perdida. Tinha que aceitar a condição que era imposta. Falar e nem recorrer a ninguém. Por isso, a palavra do Senhor, Amós diz, será tirada, e muitos sentirão fome e sede. Eu não sei se vocês já assistiram um filme chamado Livro de Eli. É um filme que ilustra bem isso, onde um homem consegue uma réplica da palavra e ele guarda aquele livro com a sua própria vida. Ele mata e morre pela palavra. Mas em determinado momento em que ele está caminhando com aquele livro, surgem pessoas dizendo: eu estou com fome, eu estou com sede dessa palavra, eu quero. E quando tentam tomar dele a força aquele livro, ele, para proteger o livro, acaba matando e ferindo aquelas pessoas. Mostra ali pessoas correndo de um lado para o outro, procurando aonde apoiar sua esperança, sem ter aonde. O livro de Eli, que no final, não vou contar porque de repente você pode assistir depois, né? Ele consegue um jeito de replicar aquele livro para que leve esperança a várias partes do mundo. É muito interessante. Então o profeta Eli, o profeta Amós, continua dizendo o seguinte: os homens vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Não a encontrarão. Por quê? Porque o Senhor vai tirar a palavra de circulação. Hoje, Deus, como eu disse, nos deu a liberdade, uma bênção, é uma dádiva. A liberdade que nós temos no Brasil de cultuar a Deus e meditar na palavra é uma dádiva. Mas o que está acontecendo? Será que os nossos olhos estão atentos ao que está acontecendo à nossa volta? Está sendo tratado no Supremo, no Senado, em alguns órgãos, em algumas instituições, a questão das fake news. Essas fake news sempre existiram e não vai deixar de existir. Ainda que o Supremo Tribunal prenda pessoas, persiga pessoas, isso existe desde a fundação do mundo. Sempre existiu. Agora, a pessoa que se sente danificada ou lesada por uma fake news, ela que vai procurar seus direitos, como sempre foi. Como sempre foi. E ela ganhando a causa, ela vai receber danos morais por isso. Mas, quando se fala de fake news, imagine só se o Supremo Tribunal Federal, se senadores, os políticos de modo geral, entenderem que palavra de Deus, pregar contra o aborto é uma fake news porque é embasada na fé e não na lei, como que a gente vai poder se livrar dessa situação? Se eles disserem não é uma base científica, não tem base científica, então vamos considerar como uma fake news. Isso não pode desencadear às igrejas, às denominações, aos pastores. E se alguém falar que a palavra de Deus é contra a homossexualidade, será que não vai haver censura para aqueles que pregarem sobre isso? Então, essa matéria de fake news vai além daquilo que as pessoas estão enxergando.
Não é coisa simples, mas é uma forma que estão encontrando de calar o povo, de opinar sobre aquilo que eles acham que deve. Pela nossa Constituição brasileira, a liberdade de expressão garantida. Mas tem gente querendo tirar. E tem outros dormindo e não estão percebendo. E por isso não estão valorizando o que tem para meditar nas sagradas letras e anunciar a palavra de Deus enquanto ainda há tempo. Porque uma das coisas que mais chama a atenção no profeta menor aqui, não é profeta menor porque ele é pequeno ou desprezível, não. É o profeta menor porque ele escreveu menos do que os outros. Então, nós temos os profetas menores e os profetas maiores. Os profetas maiores, Isaías, Jeremias, foi porque escreveram bastante. Oséias, Amós, são profetas que escreveram pouco. Então, é chamado de profetas menores. Então, dentro do contexto de Amós, qual a preocupação de Amós? O Senhor tem que ser pregada urgentemente, porque ela vai ser tirada. Se a volta de Jesus é eminente, que é, e ele pode vir a qualquer momento, quem ficará para pregar a palavra do Senhor? Quem ensinará aqueles que aqui ficarão? Quem? Então, se a volta de Jesus pode acontecer a qualquer momento, certamente, quem ficará para ensinar a palavra de Deus? Pois a palavra de Deus, sem o Espírito Santo, não dá para ser entendida, pois ela é discernida espiritualmente. Percebe? E se a igreja subir, quem ficará para ensinar aqueles que aqui ficarão? Quem? Então, por isso que a preocupação de Amós aqui, a mando do Senhor é que ele tinha pressa para pregar, para ensinar, despertar o povo. E Amós, em vários momentos aqui, ele diz ao povo: arrependei-vos, arrependei-vos, ó Israel, largue os seus deuses, abandone essas práticas ilícitas, arrependam-se, sejam puros, sejam limpos, sejam quebrantados. Busquem a Deus verdadeiramente, pois homens vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não encontrarão. Imagine o desespero dessas pessoas. Imaginem o desespero dessas pessoas sem ter acesso à palavra de Deus. O salmista diz que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. É ela quem nos dirige. A palavra do Senhor também é pão que nos alimenta. A palavra do Senhor é quem nos fortalece. É a palavra do Senhor quem nos enche de esperança. Como ficaremos se não for a palavra do Senhor? Como ficarão essas pessoas sem a palavra do Senhor? E tudo isso, a terminologia das palavras, como por exemplo, buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão, é futuro. É futuro. Não encontrarão. É para aqueles que aqui ficarão. E infelizmente, hoje, a gente percebe que pelas facilidades das coisas, entre aspas, vamos dizer assim, quantas pessoas têm abandonado a fé? Quantas pessoas não têm tido tempo para meditar na palavra do Senhor? A gente convida, vamos ao culto, vamos buscar a Deus. Mas não, eles querem outras coisas. Eles querem o brilho temporal deste mundo, mas não querem a luz permanente de Cristo. E é lamentável que pessoas como Israel, que não tinha nada, Israel não tinha nada. Israel era uma nação escravizada no Egito. Mas quando Israel recebeu libertação a partir de Moisés, Israel passou a ser uma nação. Israel passou a ter descendentes, reis, tronos, majestades. E pensa que com isso eles se achegaram a Deus? Não. Na prosperidade eles se esqueceram de Deus. Na dor eles lembraram do Senhor. Na prosperidade se esqueceram de Deus. Então muitas vezes Deus vai permitir que pessoas sofram,
para que reconheçam Deus, para que busquem a Deus. Porque se na prosperidade não o querem, na dor irão querer. Porque é nessa hora que a gente para pensar o valor da nossa vida, o valor que tem o nosso tempo e o valor que tem Deus no centro de nossas vidas. E é exatamente isso que está para acontecer com o povo. Olha o que diz o versículo 13. As jovens belas e os rapazes fortes desmaiarão de sede. O que adiantou a beleza, a formosura? O que adiantou tanto status? O que adiantou viver de aparência? Bem, mas sem Deus não valeu de nada. De nada viver uma vida aparentemente bem-sucedida, mas longe dos caminhos do Senhor, mais longe da meditação e reflexão da palavra do Senhor. Não valerá de nada. As nações fortes, que é o significado dessa passagem, aquelas nações que vivem de dólar, euro, né, que vivem bem financeiramente, é comparada a esses jovens e essas moças. São nações poderosíssimas que muitas vezes ignoram a existência de Deus, ignora que existe um Deus criador, um Deus soberano sobre todas as coisas. Mas a igreja tem um papel fundamental de pregar em tempo e em fora de tempo que existe Deus, criador dos céus e da terra, que ele enviou o seu único filho para morrer por nós na cruz do Calvário e que este filho ressuscitou dentre os mortos e que hoje ele está à destra do Pai Todo-Poderoso. E de lá ele enviou seu Espírito para consolar, quebrantar, nos livrar do pecado e do juízo que há de vir e da ira vindoura de Deus que cairá sobre toda a humanidade. Nós pregar a palavra do Senhor urgentemente, urgentemente. As nações precisam reconhecer Deus, precisam reconhecer Jesus. As famílias precisam se voltar para Jesus enquanto ainda há tempo. Como estão os seus olhos espirituais? O que você tem visto? Você tem notado que os principados, as potestades do ar, o inimigo tem atuado para tentar calar o povo, calar a igreja, calar os pastores? Você tem notado que a prosperidade tem cegado muitas pessoas? Você tem que igrejas que se desviaram dos propósitos do Senhor estão sofrendo as consequências de terem pessoas que só iam e vinham, mas que não buscavam ao Senhor verdadeiramente? Será que temos notado tudo isso? Onde estão os nossos olhos espirituais? A palavra do Senhor diz no Evangelho de Lucas: se os seus olhos forem bons, o seu corpo será bom. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será tenebroso. Ou seja, virão trevas sobre você e você não verá, não entenderá de onde está, de onde virá, de onde estão vindo essas trevas para lhe assolar. Então, Igreja do Senhor Jesus, atentem-se, preguem em tempo e em fora de tempo, pois chegará esse dia em que a palavra do Senhor será retirada, e ai daqueles que aqui ficarão. Serão dias de trevas, dias sombrios na face da terra. E nós estamos vendo em nossos dias hoje a preparação para o cumprimento dessas promessas, pois estão trabalhando para calar o povo, estão trabalhando para tirar de nós a liberdade de expressão conquistada há muitos anos atrás. Você, para falar, tem que pensar e repensar, para você não sofrer um processo, para você não ser perseguido, para você não ter sua live derrubada, o canal bloqueado, as contas das redes sociais bloqueadas. Que mundo que nós estamos vivendo! Quantas pessoas têm sofrido com isso? E quantas ainda sofrerão quando a palavra do Senhor será tirada do meio de nós? Então, assim como Amós
que os nossos olhos espirituais estejam abertos para ver aquilo que Deus está fazendo nos dias de hoje e não nos desviarmos dos caminhos, dos preceitos, dos mandamentos, da palavra do Senhor. Não nos desviemos. Os dias são maus, difíceis, mas devemos nos apegar à palavra, pois ela é fonte de esperança, de vida. É tudo que nós precisamos. Sabe por quê? A palavra é o próprio Cristo. Quanto mais nos apegamos à palavra do Senhor, mais a Cristo nós nos apegamos. Pois Ele é o Verbo que estava com Deus e habitava com Deus, veio para o que era seus, mas os seus não reconheceram. E no lugar da luz preferiram as trevas, de João capítulo 1. Fomos iluminados. Reconhecendo Jesus como Salvador, devemos nos apegar ao Verbo que é Cristo e à palavra que representa Ele. Amém? Ele é o Logos que veio do céu. Ele é o Verbo que nós tanto precisamos. Amém, igreja? Amém. Como estão os seus olhos espirituais? Peça ao Senhor, Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver. E vendo, que eu não me contamine, mas que eu interceda como Amós intercedeu por Israel. Que possamos ser intercessores do nosso Brasil, intercessores das igrejas, intercessores das famílias, intercessores dos enfermos, dos desempregados, daqueles que foram contaminados pela Covid-19. Nós temos que ser intercessores para que não caiamos nas mãos de comunistas chineses. Nós devemos orar, 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 como diz Tessalonicenses 5, orar sem cessar, pois o Senhor está à porta e Ele virá e todo joelho se dobrará e confessará que Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. Amém? Amém. Vamos louvar a Deus então com o hino de número 188, a nova do Evangelho. Hino de número 188, a nova do Evangelho. Vamos pregar a palavra do Senhor, que é viva e eficaz. A nova do Evangelho. A nova do Evangelho já se fez ouvir aqui. Boas novas tão alegres, elas são para quem ouvir. Assim Deus nos amou, sim, a cada pecado, que nos deu seu Filho amado, para sofrer a nossa dor. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão, é bendito o nosso Deus. A nova do Evangelho dá-nos todos a saber que fartura para todos, sim, para quem com fé comer. Da vida ao pão eu sou, satisfeito ficarás. Teus pecados e tua alma lavarei e paz terás. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão, é bendito o nosso Deus. A nova do Evangelho, ora vem nos avisar do perigo grande e grave, para quem se descuidar.
temores então, não vireis os vossos olhos, ó fugir da perdição. Santa Paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão é bendito o nosso Deus. Glória a Deus. A nova do Evangelho, jubiloso som nos é, pois o amor de Jesus Cristo dá perdão mediante a fé. As novas se vos dão, que já veio o Salvador, tão bondoso e poderoso, que perdoa o pecador. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão é bendito o nosso Deus. Santa paz e perdão é bendito o nosso Deus. Glória a Deus, que todas as nações possam declarar que bendito é o nosso Deus, que as igrejas possam declarar que bendito é o nosso Deus. Por quê? Porque Ele nos salvou, Ele nos tirou da escravidão do pecado, do juízo que há de vir. Hoje, a ira do Senhor não cairá sobre a igreja, mas virá para a igreja, como já veio, graça e misericórdia continuamente, para que assim possamos desfrutar da presença do Senhor aqui e na eternidade. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Vamos orar neste momento. Peço para que a igreja se coloque de pé. Oremos. Soberano e eterno Deus, em nome de Jesus, te agradecemos por tua palavra, que tanto falou aos nossos corações. Ó Deus Todo-Poderoso, abra os nossos olhos espirituais, para que possamos observar como Amós o que está acontecendo à nossa volta, e assim vigiarmos e orarmos, e estarmos preparados para a volta do Senhor. Ó Pai querido, toma nossas vidas em tuas mãos, livra-nos do comunismo, livra-nos, ó Pai, da justiça que não opera em favor daqueles que são oprimidos, livra-nos de corrupção, de pessoas mal intencionadas. Ó Deus Todo-Poderoso, não permita que a nossa liberdade de expressão seja retirada de nós. Não permita que sejamos caçados e destruídos por pregar a verdade e viver pela verdade do Evangelho. Pai de amor, abençoa o nosso Brasil, que haja arrependimento, Pai, em todos os cantos deste mundo e principalmente da nossa nação. Que possamos nos voltar para Ti, Pai, pois Israel, que era escravo, recebeu liberdade, mas não estava aproveitando bem a sua liberdade, mas vivendo uma libertinagem, adorando outros deuses, com balanças desonestas, fazendo tudo aquilo que não agradava aos teus olhos. E Amós, observando tudo isso, se preparou para falar aquilo que o Senhor colocou no coração dele contra Israel, para que Israel se arrependesse. E hoje, Pai, essa palavra nos traz também arrependimento, pois as nossas vidas devem estar limpas diante de Ti, pura e consagradas diante de Ti, pois para isso Jesus nos salvou, e como igreja Ele nos separou, para sermos igreja santa, imaculada, sem manchas e nem ruga, e nós devemos viver, ó Deus, de modo
que a santidade venha a ser vista em nossas vidas. Ó Deus Todo-Poderoso, vá de encontro àqueles que estão enfermos, livra-os, ó Pai, cura-os. Mantém, Pai, os empregos, mantém os empresários que têm seus negócios. Ó Pai querido, esteja com o nosso presidente, dando a ele sabedoria do alto céus, para tomar as decisões necessárias para toda a população, os governantes, os prefeitos da nossa nação, que eles sejam, Pai, iluminados por Ti, que toda ação maligna, Pai, contra a nossa liberdade de expressão, caia por terra em nome do Senhor Jesus, e que, como diz as palavras do Mestre, o nosso Senhor e Salvador Jesus, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E nós cremos nessa palavra. Nós vamos prevalecer. Nós vamos vencer para a glória do Senhor. Pai de amor, abençoa a nossa semana. Abençoa cada família que está aqui. Cada família que está nos assistindo ao redor do nosso Brasil e do mundo. Que eles sejam alcançados por Ti. E que tenham suas necessidades supridas. Pois o Senhor é dono do ouro e da prata. Senhor, tendo nossas necessidades supridas, que não venhamos a nos esquecer do Senhor, mas nos dedicarmos a Ti, em buscar a conhecer o Senhor, prosseguir em Te conhecer e viver uma vida consagrada a Ti, ó Deus. Pai querido, que o Teu rosto venha sobre nós, que o Teu rosto levante o nosso, e faça resplandecer sobre nós a Tua vontade. Abençoa, Pai querido, a Tua amada igreja, onde quer que esteja espalhada nesse Brasil. A graça do Senhor Jesus esteja com cada um. Que o Espírito Santo do Senhor venha consolar. E que o amor e as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã nos alcance para vivermos segundo a Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus. E o povo de Deus diz, amém. E graças a Deus, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, igreja. Amém. Muito obrigado, irmão, pela sua companhia, a igreja aqui reunida. Que possamos devotar as nossas vidas somente a Deus. Nós temos uma viagem missionária programada. Eu peço para que vocês, irmãos, continuem intercedendo por esse ministério, continuem orando, porque é urgente e nós precisamos pregar em tempo e em fora de tempo. Aonde o Senhor nos levar, nós devemos pregar e levar salvação ao perdido, libertação ao cativo, cura ao doente e transformação para aqueles que precisam de transformação. Ore pelo Ministério Batista Redenção Diadema. Contribua e nos incentive a fazer a vontade de Deus. Que Deus lhe abençoe e lhe guarde. Um beijo santo no seu coração. Fiquem na paz do Senhor Jesus.